Fala galera! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao mais novo quadro do nosso canal, Combate! Aqui no nosso ringue só vai entrar peso pesado. Produções cinematográficas de grande sucesso, de relevância, que evidentemente ganharam refilmagens. O objetivo do programa é comparar essas produções, levando em conta quesitos como, por exemplo, originalidade, desenvolvimento do roteiro, atuações, qualidade técnica e gore, evidentemente. E para começar essa bagaça em grande estilo, escolhi um filme que vocês sugeriram bastante nos comentários do canal: I Spit on Your Grave! Neste primeiro combate, temos do lado esquerdo do corner A Vingança de Jennifer, longa-metragem de 1978, um dos primeiros da safra Rape and Revenge. Do lado direito do corner, Doce Vingança, remake de 2010, feito sob medida para os fãs do Torture Porn. Lançado no final da década de 1970, I Spit on Your Grave, ou melhor, A Vingança de Jennifer, título que o longa-metragem recebeu no Brasil, chamou bastante a atenção do público e da crítica, não só porque foi um dos primeiros filmes exaltando o direito de fazer justiça com as próprias mãos, como também por trazer uma mulher nesse papel, respondendo violência com mais violência. Apesar de abordar esse tema tão polêmico, esses questionamentos sobre valores morais passam longe de A Vingança de Jennifer, uma produção independente de sexploitation típica daquela época, mas empenhada em chocar o público com suas cenas de sexo e violência. Isso também não ocorre no remake de 2010, Doce Vingança, que está cagando e andando para essas questões, mais preocupado em criar armadilhas tão elaboradas quanto as de Jogos Mortais. Fight. A história dos filmes é basicamente a mesma, com algumas pequenas alterações no remake. Jennifer Hills, uma nova-iorquina que nutre o desejo de ser escritora, decide passar o verão numa casa isolada no campo, em busca de inspiração para o seu primeiro livro. A presença da garota, que veio de uma grande metrópole, chama logo a atenção de um grupo de arruaceiros que interpreta o fato da jovem andar de roupas curtas ou biquíni como provocação. Os homens atacam Jennifer, espancam a garota e a estupram diversas vezes, para em seguida tentar matá-la. Como vocês puderam notar, a história é extremamente simplória. E apesar de ter saído na frente em 1978, A Vingança de Jennifer nada mais é do que uma variação de Aniversário Macabro, que eu já comentei aqui no canal, filme de Wes Craven lançado 6 anos antes. Sendo assim, no quesito originalidade, tanto a produção setentista quanto o remake marcam ponto. Ambos apresentam pontos positivos e negativos em seus roteiros, principalmente no que diz respeito às cenas pós-agressão. No original, após ser humilhada, a mulher se recupera, supera o trauma, passa a se comportar como se nada tivesse acontecido, procurando os agressores um a um, prometendo sexo, quando na verdade os caras terão a pior morte possível. Em Doce Vingança, a Jennifer some por um curto período, reaparecendo mais badass motherfucker do que nunca, após provavelmente um curso intensivo com o Jigsaw e o Chuck Norris, visto a engenhosidade de suas armadilhas e a brutalidade com que ataca seus estupradores. Apesar do comportamento frio da Jennifer do original soar meio estranho, utilizando sedução para atrair os caipiras, a trama fica mais aceitável do que as elaboradas mortes executadas pela Jennifer fodona da nova versão, que insultam a inteligência do espectador. Sendo assim, ponto para o original. Por tratar-se de uma produção B, os atores contratados para A Vingança de Jennifer eram todos amadores e só trabalharam nesse filme, exceto a protagonista, Camille Keaton, que seguiu com sua carreira de atriz. O que esperar de uma turma dessas? Atuações medíocres, evidentemente. Não que o elenco de Doce Vingança pareça ter saído do famoso Actors Studio, porém, as performances são mais convincentes. A escolha da Sarah Butler, desconhecida do grande público, para viver a protagonista, também
também é acertada, uma vez que o rosto de Jennifer não foi associado ao rosto de uma atriz famosa, contribuindo com o clima necessário à trama. Ponto para o remake. Comparar o gore dos dois filmes é uma puta sacanagem com o original, mas fazer o quê? Regras são regras. Apesar de considerado chocante pelo inocente público dos anos 70, nem a pior cena de A Vingança de Jennifer, uma castração que acontece dentro de uma banheira, chega aos pés das barbaridades apresentadas em Doce Vingança, onde um cara tem os olhos arrancados por corvos e outro tem o rosto desfigurado por ácido. Ponto mais uma vez para o remake. O objetivo dessa categoria é pontuar o longa-metragem que mais incomoda o espectador. Na refilmagem, a tortura psicológica a qual é submetida a protagonista é até maior do que no original. Porém, a imersão do público é mínima, uma vez que somos sempre lembrados de que estamos assistindo a um filme, visto o desenvolvimento inverossímil e absurdo da história. Pobre de Maré Desi, o amadorismo de A Vingança de Jennifer trabalha a seu favor. Em determinados trechos, parece até que a gente está assistindo a um filme snuff. Entenda, Doce Vingança é um bom entretenimento, mas não tem nem de longe o impacto da versão setentista. Ponto para o original. E termina empatado o nosso primeiro combate. Se você concorda ou não com o resultado, mande sua opinião aí nos comentários. Mande também sugestões de filmes que você gostaria de ver nesse quadro novo. Atente-se para o fato que precisam ser produções que já geraram remakes. Reboots também está valendo. Lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos nas redes sociais e assinar o canal. Tchau e até a próxima.